Boa noite. Aqui estamos para ouvir a palavra de Deus e o Senhor, ele vai falar ao meu coração e ao seu coração. Ele tem uma palavra para nos fortalecer na presença dele, no nome de Jesus. Pai, é no nome de Jesus que entramos na tua presença, Senhor. E nós te agradecemos, Senhor. Engrandecemos o Senhor, porque tu és Deus, Santo, Todo-Poderoso, faz tudo na nossa vida. Oh Deus, nós agradecemos ao Senhor, porque vencemos mais um dia, Senhor, porque a força do Senhor estava conosco e ela está. E é por isso que estamos aqui, Deus, para agradecer ao Senhor por mais esse dia e ouvir a direção do Senhor para o findar desse dia. Fala conosco, Pai, nos dê sabedoria da tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos. No nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos ler aqui no livro de Tiago, o capítulo é o 1 e o versículo é o 15. Olha o que o Senhor vai dizer para mim e para você. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. O Senhor, ele diz para mim e ele diz para você, depois de haver sido consumado, o pecado gera morte. Mas entenda que enquanto ele ainda está na concupiscência, ele ainda não virou pecado. Aí você pode perguntar, mas o que é concupiscência? Os seus pensamentos. Enquanto os seus pensamentos eles estiverem só pensando em algo mal, em algo ruim, isto ainda não virou trevas na sua vida. Enquanto os seus pensamentos eles estiverem só trabalhando, ele não é um pecado. Ainda há uma luz que pode ser acesa dentro da sua mente, para que ela seja iluminada, para que você expulse as trevas do seu pensamento. Porque aqui a palavra diz assim, depois, havendo a concupiscência, ou seja, depois que o pensamento gerou, depois que os pensamentos concebidos, depois que eles foram concebidos, ou seja, depois que eles foram praticados, aí ele diz, dá a luz ao pecado. Enquanto estiver na mente, enquanto não tiver praticado a ação, ainda não há um pecado. Apenas é uma concupiscência, ou seja, um pensamento. Porém, depois que praticado, a palavra diz que dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Entenda que depois que você pensou, enquanto você pensou, não havia pecado. Quando você saiu para praticá-lo, ainda tinha uma chance de você cair na realidade e não fazer. Porém, depois que você praticou, você consumou a ação, aquilo se tornou pecado. E o pecado, ele te afasta de Deus. E se você se afastar de Deus, o que vai sobrar de você? O que será de você? A palavra de Deus, ela me ensina que se os meus pensamentos forem bons, todas as minhas ações naturalmente serão boas. Se os meus pensamentos forem maus, se eles forem maus, todas as minhas ações serão maus. Mas entenda
que isso só acontecerá a partir do momento que eu não ouço a palavra de Deus para me libertar dos pensamentos maus. Porque a palavra de Deus, ela ensina para mim e para você: e ouvireis a verdade, e a verdade te libertará. Então, a verdade, ela te liberta para que você não concretize a ação do pecado. Enquanto estiver na sua mente, não há pecado. Enquanto você estiver indo para a ação, para cometer o pecado, ainda há uma esperança de você se arrepender, de você se lembrar da palavra. Porém, se você não ouve a palavra, se você não lê a palavra, se você não pratica a palavra, só restará coisas más. E aí você efetivará o pecado. E o pecado consumado, ele te leva à morte. A morte espiritual. Porque você se afasta de Deus. Quando você peca, você se afasta de Deus. E quando você se afasta de Deus, por causa do pecado, você morre espiritualmente. Mas não se entristeça. Porque ainda que esteja morto, a palavra de Deus diz que viverá. Se tu crer, você vai ver a glória de Deus. Ainda que você estiver morto, ainda que você cometeu pecados, ainda que você estiver afastado de Deus, o Senhor diz para você nesta noite: confesse teu pecado ao Senhor. Confesse tudo que está no seu coração. Peça perdão para Ele. E se achegue para Deus novamente. E Ele ressuscitará você. Ele ressuscitará a sua alma. E você vai buscar o Senhor, ouvir a palavra e vai se alimentar. E a cada dia vai se fortalecer ainda mais. Quantas são aquelas pessoas que se afastaram de Deus, pecaram, mas tem um pensamento de que pecaram e Deus ele não perdoa mais? Meu irmão, minha irmã, não se engane. Ouça a palavra de Deus, leia a Bíblia. Porque a Bíblia diz que se você se arrepender dos seus pecados, não importa qual tamanho foi, não importa qual a quantia que foi, o Senhor, Ele te perdoa e Ele te traz para o seio dEle novamente. E Ele te ressuscita. Ele ressuscita a sua alma. Não pense que você pecou e você está condenado. Não pense que os teus erros, eles não têm perdão. Não existe pecado que não seja perdoado. Se você pedir perdão ao Senhor, Ele te restituirá por causa da graça, por causa da misericórdia do Senhor. Misericórdia é perdão. Graça é um favor não merecido. Tudo isso nós temos ao nosso favor. Minha irmã, meu irmão, tome posse dessa palavra e entenda, o perdão ele te pertence. A misericórdia de Deus é perdão. A graça de Deus é um favor não merecido. Você não merecia, mas mesmo assim Ele teve misericórdia de você. Mesmo assim Ele te perdoou. Mesmo assim Ele hoje ainda te perdoa, independente do que você fez. Então peça perdão para Ele. Volte para o seio do Senhor. Porque o Senhor, nosso Deus, Ele diz que ainda que esteja morto, viverá. Se tu creres, verás a glória de Deus. Tome posse dessa palavra, minha irmã. E que Deus abençoe tua vida grandemente. No nome de Jesus, Pai. Oh Deus, nós agradecemos ao Senhor. Porque a cada dia um ensinamento novo. A cada dia o Senhor vem nos revelar a tua vontade, a tua palavra, oh Deus. Hoje o Senhor nos revelou a tua misericórdia, que se traduz em perdão. A tua graça, Deus, que se traduz em um favor não merecido, oh meu Pai. Quantos são aqueles filhos e filhas que acharam que não tinha mais perdão para eles? Oh, Deus, obrigado por trazer o entendimento para a vida da tua filha, para a vida do teu filho, meu irmão. Há perdão para você. Não importa o que fizeste, não importa o tamanho do pecado, não existe pecadinho, não existe pecadão, tudo é pecado. E o Senhor perdoa. O Senhor ele está de braços abertos, esperando você pedir perdão a Ele, para te abraçar, te vestir a melhor roupa. Assim como o pai fez com o filho pródigo, Ele quer fazer com você. Basta você se levantar, minha irmã. Basta você se levantar, meu irmão, e ir até o Senhor. Ir até o Senhor é você que precisa fazer. Ir até o Senhor, confessar a Ele
os seus pecados, pedir perdão, é o que você precisa fazer, a única coisa que você precisa fazer, e o perdão do Senhor será liberado na tua vida, no nome de Jesus. Receba essa palavra, minha irmã, e que a glória de Deus desça na tua vida, no nome do Senhor Jesus, Pai. Eu abençoo minha irmã, eu abençoo meu irmão, porque ele entendeu a tua palavra e eu glorifico ao Senhor por isso, no nome de Jesus. Glória a Deus. Aqui no vídeo tem um joinha e eu preciso pedir para você clicar lá. Se essa palavra te ajudou de alguma forma e você vê que ela pode ajudar outras pessoas, clica lá, porque você vai estar dizendo para o YouTube que o que você ouviu foi algo bom e produtivo, que pode produzir coisas boas na vida de outras pessoas. E outras pessoas serão cheias, vamos colocar assim, né, de entendimento da parte de Deus, que é isso que precisamos para vencer. Ter o entendimento da palavra de Deus para vencer todos os dias na presença de Deus. Então, clica lá no joinha para que o YouTube compartilhe essa palavra, para que outras pessoas sejam abençoadas, assim como eu creio que você foi, em nome de Jesus. Glória a Deus.